Olá, eu sou Felipe Urso e estarei apresentando o efeito do lockdown sobre a pandemia de Covid-19, estudo comparativo entre Austrália e Brasil. Bom, entre os problemas tangidos entre a escolha entre os países Austrália e Brasil. No caso, existe a diferenciação entre curvas de contágio, caracterizando uma diferença entre o número de mortes e o número de casos. Também a verificação entre os trânsitos, de que modo como eles foram afetados pela mesma medida, o lockdown, e ver as medidas de combate à pandemia, diferentes e similares entre os países. Dentro da nossa pesquisa, temos 4 pilares nos nossos objetivos, sendo eles a mobilidade, a análise das condições de trânsito e a sua influência sobre a propagação e evolução da doença, e avaliar seus impactos sobre cada país e o nível de lockdown adotado. Comparativo, verificar as diferenças, ações e similaridades entre os países que realizaram abordagens diferentes para o combate à doença e assim apresentaram resultados diferentes. Também correlacionar a infecção com a mobilidade e, por fim, com essas medidas adotadas e verificadas, verificar quais forneceram um resultado mais eficaz no combate a doenças e propor atitudes. Com isso, aplicamos uma metodologia que foi utilizada e apresentada em um fluxograma. Primeiramente, utilizamos uma primeira parte, que foi uma análise bibliográfica de base de dados com a criação do banco de dados, a fim de verificar o funcionamento da doença, fatores que influenciam a sua propagação, métodos de busca de dados e fontes de informação. Assim, continuando, passamos para um estudo de mobilidade, análise do comportamento do lockdown e tráfego dos países estudados. Com isso, passou por meio da literatura previamente estudada, uma réplica do ranking para comparação, para realizar uma análise da comparação atual e como podemos melhorar ela e assim classificar os países que estão em foco da pesquisa. Além disso, através da bibliografia, para verificar a influência dos diversos aspectos, se fez um estudo sobre as variantes da Covid e a sua influência no contágio, na curva de casos e de mortes. Com isso, esses fatores estudados e agregando todos esses fatores em conjunto, foi realizada a criação de um ranking para melhor comparativo dedicado à nossa pesquisa, adotando um foco maior ainda no lockdown. Por fim, podemos concluir com as medidas mais efetivas e mais eficazes para o funcionamento e combate à pandemia. Assim, apresentamos alguns resultados que foram compilados com os mais importantes nesse slide. Dentre eles, os maiores influenciadores, como propriamente dito, a questão das variantes, também a baixa correlação entre o Covid e o tráfico, e a similaridade entre os países pelo ranking proposto. E, por fim, as políticas que apresentaram maior assertividade e eficácia dentro do espectro estudado para futuras pandemias. A fim de demonstrar um dos resultados, é apresentado um gráfico que mostrando três variáveis, sendo duas correlacionadas ao tráfego, sendo elas o congestionamento e o coeficiente de trânsito, também denominado como índice, valores que aumentam e diminuem, e valores que aumentam e diminuem conforme o aumento ou diminuição do lockdown, e o número de casos, e seus respectivos valores de correlação de Pearson. Visualmente, no caso do Brasil, nesse slide, apresentam os valores de baixa correlação. Além disso, usamos também a questão de a posterior de um mês, pelo tempo de incubação do vírus. Ademais, usamos também a questão da Austrália, que comprovam ainda mais esse resultado de baixa correlação entre fatores de lockdown e fatores do vírus e propagação do vírus. Por fim, temos também o nosso ranking, que apresenta tópicos de vacina, casos por milhar, mortes por milhar, casos absolutos, mortes absolutas, congestionamento e coeficiente de tráfego, e mostra a alteração pela data e a quantidade de países avaliados, que no caso, o Brasil apresentou uma melhora comparado à Austrália devido a esse tempo até a chegada de 2022. Por fim, apresentamos nossas fontes e agradecemos pelo tempo disponibilizado.